Graça e paz, povo. Gente, vamos trazer mais um entendimento aí, na luz da palavra, né? Para não ficar com a sandice das religiões e da religião, né? Porque assim, eles procuram sempre fazer a manipulação dos textos, né? Porque eu não posso apresentar para vocês a leitura de uma carta, lendo apenas um versículo ou dois ali. Você não entende a carta. Você tem que ler toda a carta para poder ter o entendimento do que a mensagem da carta, o que a carta quer apresentar nessa mensagem. Você não pode pegar uma carta aí com não sei quantas linhas, né, escrita ali, e pegar 2 ou 3 versículos ali e fundamentar suas teses em cima, porque aí você vai sair do contexto, né? Você vai sair do contexto e daquilo que a carta em si quer apresentar para você. Você não pode fazer isso. Mas é o que as religiões fazem aí, por top e ganância fazem. Pega um texto isolado, uns textos isolados aí, e aplica sobre você as sandices delas. E você, né, digo os incautos, né, que não tem costume de ler, não tem costume de se aprofundar nos textos, no contexto, não tem costume de ir na raiz para entender o significado de cada palavra, sendo que a Bíblia foi escrita de judeu para judeu, ela tem suas figuras de linguagem, tem as linguagens costumeiras ali faladas em Israel, né? Então, ou seja, para que você entenda, você tem que ir na raiz, buscar a interpretação de cada palavra, o que cada palavra significa. E aí você tem o melhor aproveitamento da sua leitura dentro da palavra, dentro da escrita. Então você tem o melhor aproveitamento, porque você já tem uma base, um entendimento, né? Você se aprofundou para entender o significado de cada palavra, então você já consegue ter uma melhor leitura para o entendimento da palavra. Agora, quando você quer ficar sobre a muleta da religião, eles vão sempre estar mostrando que você está deficiente, que você está manco. E você não tem sua perna boa para poder andar, ou sua mente sadia para poder ler, raciocinar. Então eles querem fundamentar. Aí aponta já para uma religião única, né? Para uma religião única. Mas essas são todas. Como essa, como eu vou passar que essa religião tem deturpa a palavra em benefício próprio, assim são todas as religiões. São todas, sem exceção. Que cada um quer dizer que é a igreja verdadeira. Tá? Começa dentro de um erro doutrinal. Que é a igreja verdadeira. Porque igrejas são vidas. Não são paredes. Mas eles querem trazer como o templo ali é a igreja. Já está dentro de um erro doutrinal. Um erro grotesco aí. E diz assim, né? Aqui aponta para uma religião e você já sabe quem é. Só que todas elas, todas, sem exceção, elas fazem essa manipulação desses textos para se fundamentar como a igreja verdadeira, seja ela católica, seja ela evangélica, seja ela budista, qual for. Eles manipulam esses textos para poder se fundamentar como igreja verdadeira, né? Aí uma delas é justamente aquela passagem que diz ali em Mateus 16:18. Mateus 16:18. Mateus 16:18. É o que eles fundamentam. Para falar que ali a igreja verdadeira foi fundamentada ali na tradição dos apóstolos. Meu Deus! Então não pode ir contra, porque foi Jesus que fundamentou essa igreja aí. Essa igreja foi levantada pela autoridade de Jesus ali. Jesus falou diretamente ali que era, e eles conseguem enxergar ali a igreja católica. Ó, vamos dentro, vamos colocar como fosse na visão deturpada deles.
Vamos se colocar como fosse na visão deturpada deles. Não é assim. A gente vai mostrar aqui. Vamos colocar como fosse na visão deturpada deles. Então vamos colocar ali, ó. Mateus 16, 18. Vai dizer assim, ó. Também eu te digo, tu és Pedro. Tem uma vírgula aí, mas eles não respeitam nada de vírgula, mas tudo bem. E sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, se eu for ler esse texto isolado, lógico, ali está aplicando uma autoridade, dando uma autoridade para Pedro e tudo mais, né? Vamos pegar esse texto isolado aí dentro da sandice deles, né? Caramba, então Jesus aí está otorgando uma autoridade sobre Pedro aí, né? E aí, dentro desse texto aí, contexto, vamos trazer um entendimento aí da deturpação da religião, que eles querem falar que Pedro é o Papa, né? É o primeiro Papa. Então vamos colocar Pedro ali como Papa. E vamos colocar a igreja ali como sendo paredes, né? Que não é paredes, são vidas. Mas tudo bem, vamos colocar como paredes dentro da sandice deles, né? Então vamos colocar assim, vamos pensar nas sandices, né? Vamos se reportar aí como a ignorância da religião, né? Então vamos ser um ignorante aqui. Vamos ler desse jeito. Também eu te digo, tu és Papa. E sobre essa pedra, esse edifício, a Igreja Católica, né, que a gente coloca a Igreja Católica aí, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a Igreja Católica, contra o Papa e contra a Igreja Católica, dentro da sandice. Então vamos lá. Só que aí é uma esquizofrenia. Aí eles trazem isso aí como, se for ler desse jeito, como eles querem fundamentar, Jesus é esquizofrênico. Eles já colocam Jesus aí como esquizofrênico. Ou uma pessoa que não sabe do que está falando e se arrepende ainda. Ou seja, Deus não é um para que imita, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Aí Jesus já está se arrependendo aí do que falou para Pedro. Porque dentro do contexto, em Mateus 16, Mateus 16, Mateus 16, 23, Mateus 16, 23, a esquizofrenia de Jesus aí. Então, é o que eles trazem dentro da sua sandice. Se for ler nesse raciocínio deles, Jesus aí está sendo esquizofrênico. Está se arrependendo. Porque em Mateus 16, 23, Jesus já vai dizer assim, mas Jesus, voltando-se, disse, vamos dentro da sandice deles, disse ao Papa, arreda-te, Satanás. Olha, Jesus já está chamando já está chamando o Papa de Satanás. Aí, Satanás, opositor. Tu és para mim edifício, né? Pedra, né? Tu és edifício. Essa igreja católica é edifício. Uma pedra de tropeço. Porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Dentro dessa sandice, falta de entendimento, ignorância da religião, se eu for ler nessa ignorância, Jesus aí está sendo apontado aí como esquizofrênico e está se arrependendo. Porque ali ele outorga uma autoridade ao Papa e embaixo, logo em seguida nos textos do texto, ele já está reprovando aí. Ou seja, então se eu for ler nessa ignorância, essa é uma igreja realmente opositora de Cristo. Essa que está se tratando aí, como que eles querem colocar o Papa, Pedro ali é Papa, e o edifício aí que é a pedra, que seria a igreja católica, está apresentando aí como opositores. Satanás. Como inimigo. E aí? É ler nessa sandice, dessa forma, dessa sandice? Ou buscar o significado de cada palavra? O significado de que está se passando ali? Pegando a luz que o próprio texto, a própria palavra, a Bíblia pela Bíblia, né? A palavra pela palavra, não dá margem à sandice religiosa. Então vamos ler como é real dentro da sua própria luz do texto. Aí tira essas sandices aí. Porque dentro da sandice já está reprovado.
a Igreja Católica é uma opositora, né? Estou traçando aqui como fosse a Igreja Católica, mas todas as religiões fazem o mesmo engano aí dentro da palavra para manipular e enganar os incautos. E os incautos, volto a repetir, não tem costume de ler, não tem costume de ir na raiz para pegar o entendimento da palavra, não tem esse costume. Então por isso aceita aí tudo que é mastigado e regurgitado pela religião. E aceita como verdade absoluta. É pesado o que eu estou falando? É pesado. Mas a gente tem que tratar essa ignorância da religião. Não tem como tratar de outra forma. Para mostrar o quanto eles estão trazendo muleta para quem pode andar. Então vamos andar. Vamos sair da sandice religiosa? Vamos. Então vamos ler o texto como se trata o texto na sua própria luz da palavra. E diz assim, ó: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus por várias vezes, vocês vai acompanhar aqui, que por várias vezes Jesus faz um trocadilho, né? Dentro de uma conversa, ele faz um trocadilho, né? No exemplo lá, quando Jesus estava no templo e tinha os cambistas ali, os vendedores ali, e Jesus expulsou eles ali, né? Aquele comércio que eles estavam fazendo. E dentro de uma situação, Jesus faz um trocadilho. Dentro de uma situação, teve um trocadilho ali. Dentro do que estava se passando. Que é lá em João 2,19. E vai dizer assim, ó: quando Jesus fez isso aí Jesus expulsou ali aqueles cambistas, aqueles vendedores, né? Aqueles mercadores ali no templo. Jesus disse assim, ó: destrói esse santuário e em 3 dias reconstruirei. Ou seja, é um trocadilho. Dentro de uma situação é um trocadilho. Porque os judeus, tanto é que os judeus tiveram a interpretação de entender que Jesus estava falando ali do templo, né? Estava falando ali do templo. Mas Jesus não, Jesus estava apontando para o seu corpo. Para o seu corpo. E eles não entenderam. Porque Jesus estava usando ali dentro de uma situação um trocadilho, né? A parábola também do semeador era de semente mesmo que Jesus falara? Era de semente? Não era. Era um trocadilho dentro de uma parábola. Um trocadilho dentro de uma parábola, né? Ou seja, se for ler com a ignorância da religião, Jesus é um esquizofrênico. Então é melhor entender na raiz o significado das palavras, tais como inferno, por exemplo, que se trata lá. Inferno quer dizer sepultura, lugar dos mortos. Inferno quer dizer sepultura, lugar dos mortos. Então Jesus, em Mateus 16:18, usa de um trocadilho, tá? Apontando para ele mesmo. Pois fica a pergunta: sabendo agora, tendo entendimento de que a palavra inferno quer dizer sepultura, né? Lugar dos mortos, sepultura, entendendo isso agora, vamos ao entendimento. Quem morreu e quem ressuscitou? E as portas do inferno, Sheol, né, sepultura, não prevaleceu contra essa pessoa que morreu. Por quê? Porque ele ressuscitou. Foi Pedro ou foi Jesus? Pedro morreu. Jesus morreu e ressuscitou, né? Ou seja, inferno quer dizer sepultura. Jesus foi para a sepultura e ressuscitou. Quem foi que morreu e ressuscitou? Foi Jesus ou foi Pedro? Então você tem o entendimento da palavra, que inferno quer dizer sepultura. Tá? Era um trocadilho Jesus estava fazendo ali.
Olha o significado de pedra que se fala realmente. Vamos ver em 1 Coríntios 10:4 vai mostrar quem de fato é essa pedra. Pra você ver que não está apontando ali para Pedro. Está apontando para a pedra, que é Cristo. Olha o que diz em 1 Coríntios 10:4. Vai falar assim, ó. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual. Tá vendo aí? De uma pedra espiritual que eu seguia. E a pedra era Cristo. O próprio Pedro vai, em 1 Pedro 2:4, ele vai apontar quem é essa pedra. Diz assim, em 1 Pedro 2:4, chegando-vos para ela a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Pedro apontando aí que era essa pedra. Olha Pedro apontando aí que era a pedra. A palavra inferno no original quer dizer Sheol, sepultura. E não um lugar de tormento. Mas beleza, vamos lendo. Aí sim, entende porque Jesus disse em Mateus 16:18, não falando de Pedro, e sim dele mesmo. Pois quem morreu e ressuscitou foi Jesus. Quem foi para o Sheol, sepultura, inferno, e ressuscitou foi Jesus, não foi Pedro. Cristo, gente, Cristo edificou para si as vidas. Edificou para si as vidas. E se você não entender isso, vai viver debaixo de entendimento das religiões, porque é justamente isso que eles querem, que você fique à mercê do entendimento deles. E é óbvio que o entendimento das religiões nunca vão te trazer uma clareza. Nunca vão te trazer uma clareza dentro dos textos. Porque eles preferem te oferecer a muleta. E não, porque se você tiver com a muleta, você vai ficar dependente deles. Agora, se você não tem muleta, você corre, você anda, você pula. Você não depende. Jesus Cristo edificou em si mesmo as vidas. É isso que fala lá, a igreja. Igrejas são vidas e não paredes. A morte já não tem domínio sobre as vidas. Igreja. Depois da morte e ressurreição de Cristo, os espíritos foram vivificados. É isso que está falando ali. Que não prevalecerão contra a igreja. Vidas. Né? É isso que está se falando no texto. Igrejas são vidas que dentro aquilo que eu falei, a palavra pela palavra se explica. Você não precisa da sandice das religiões para entender. Igreja. Vai lá em Romanos 16:5. Vai mostrar que saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meus queridos. Meu querido Epaneto, primícia da Ásia para Cristo. Então, vocês saudai igualmente a igreja que se reúne, ou seja, são pessoas. A parede vai se reunir com outras paredes? Templos vão se reunir com outro templo, ou seja, são pessoas que se reúnem. Pessoas que se reúnem em uma casa. Aí está apontando em Romanos 16:5. Pessoas que se reúnem em uma casa. Em Filemon 1:2, vai dizer assim, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que está em tua casa. A igreja que está em tua casa são pessoas que se reúnem numa casa. Até porque naquele período eles faziam isso. Eles faziam reunião em casas isoladas. Porque havia ali uma perseguição aos do caminho, né? Havia uma perseguição ali aos do caminho. Então a igreja é vida que se reúne em casas. É como diz esses textos aí. Em Romanos 16:5, Filemon 1:2. Então tem que entender o que significa igreja. E não é paredes, são pessoas, são vida. Né?
Em Efésios 5:27 vai dizer assim, ó, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Ó, se eu for tratar a igreja como uma parede, então eu vou falar que essa parede é uma parede gloriosa, sem mácula. Oxe, como que é uma parede inanimada, não tem vida? Como que uma parede vai ser, as quatro paredes ali vai ser algo glorioso e inanimado? E nem ruga, ou seja, que ruga que a parede vai ter? Nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A parede vai ser santa, é uma parede santa. Então trata de pessoa, vida. Então a igreja são vidas, são pessoas. Então por isso que é uma sandice você reportar a igreja como um templo religioso. Quatro paredes. Porque já sai fora totalmente do que a própria palavra nos traz, que é vida e não parede. Então quando usa ali a passagem de Mateus 16:18, já é um engano teológico, já é um erro teológico e doutrinal. Mateus 16:18 já é um erro doutrinal que eles tentam apresentar para você. Porque igrejas são vidas, são pessoas e não é parede. Então quando Jesus fala de Pedro, faz um trocadilho ali. Também eu te digo, tu és Pedro. Jesus aponta agora, vírgula, agora aponta para ele. E sobre esta pedra edificarei minha igreja, ou seja, edificarei vidas. Edificarei a vida. E as portas do inferno, da morte, da sepultura, não prevalecerão contra essas vidas. É isso que está querendo dizer. E não está apontando para uma denominação, para uma religião. Seja ela católica, seja ela evangélica, seja ela qual que seja. Porque Jesus está tratando aí de vida, de pessoa. E não instituindo religião nenhuma. Tá bom, gente? Graça e paz. Pense, saiam da muleta da religião. Prefiram correr, pular, do que se manter debaixo de dogmas e preceitos que não têm valor algum. Graça e paz.